Portal Luz Espírita apresenta Programa Evangelho no Lar Online. Nosso encontro familiar com Jesus. Uma produção Equipe Luz Espírita. Olá, boa noite a todos vocês. É com muito amor que estamos juntos, reunidos aqui neste momento, para darmos início ao nosso Evangelho no Lar Online. Esse Evangelho que é para todos, para que a gente consiga trazer harmonia para dentro dos nossos lares. Para quem não nos conhece ainda, eu sou a Janete, estou aqui junto com o Júnior e junto com a espiritualidade superior, faremos o nosso Evangelho. Pedimos então que vocês deixem junto aos computadores ou celulares, conforme vocês estiverem nos escutando, uma garrafa com água para que essa água então possa ser fluidificada pela equipe do Dr. Bezerra de Menezes no final do nosso Evangelho. O Evangelho sempre é feito uma vez na semana. Pode ser feito em família, pode ser feito individualmente. O importante é a união com o plano espiritual para que a gente consiga trazer mais harmonia para dentro dos nossos lares. A gente agradece muito a todos os comentários deixados, as preces. Agradecemos também a Maria do Carmo, que sempre disponibiliza um pouquinho do tempo dela para colocar ali o que foi lido, né? O trechinho que foi lido. Se não tiver escrito Maria do Carmo, né? Vai estar escrito assim, @Carrier, tá? Eu não sei por que isso acontece, mas às vezes eles botam um código de... O YouTube faz isso, né? Então procure lá, ou Maria do Carmo ou Carrier lá, que ela vai estar postando o texto lido. Então, gente, a gente tem muito a agradecer a todos vocês. E principalmente a espiritualidade superior, a Deus, porque sem eles nada disso teria sentido e nada disso aqui aconteceria. Então, o nosso total agradecimento. Vamos agora, neste momento, esquecer dos problemas que tivemos durante a nossa semana, durante o nosso dia. Vamos entrar em harmonia com a espiritualidade, com Deus, pedindo que seja um evangelho de muito amor, de paz, de entendimento, que a gente consiga levar tudo que for lido, né, durante a nossa semana, durante os nossos dias, para que a gente consiga trazer essa paz que tanto a gente espera. Vamos então agora à nossa prece. Eu leio a prece que foi a Renata Silveira que nos enviou. Também temos a prece da Irani e da Paula Petrucci. Mas então vamos hoje então ler a da Renata Silveira e nas outras semanas assim a gente vai lendo a das outras, tá bom? Ó, o Davi participando aí, ó. A prece que a Renata nos enviou é o Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, que seu abraço sagrado acolha nossas dores. Não nos permita cair na tentação da desesperança diante das atrocidades do mundo. Que nossa fé não mingue em tempos difíceis, que sejamos capazes de perdoar o outro, tão pecador quanto nós, e sobretudo a nós mesmos. Que nossa coragem não sucumba ao desânimo, que o pão nosso de cada dia seja farto na mesa de cada filho teu. Livrai-nos dos maus sentimentos e pensamentos, livrai-nos das presenças ausentes, livrai-nos
da ingratidão. Livrai-nos da falta de amor. Amém. Que assim seja. Bom, gente, vamos então dar início à nossa leitura. Eu leio o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec por Cláudio Damasceno Ferreira Júnior. Estamos dando continuidade ao capítulo 13, agora o item é o 9, a caridade material e a caridade moral. Irmã Rosália, Paris, 1860. Amemo-nos uns aos outros e façamos aos outros o que gostaríamos que os outros nos fizessem. Toda religião e toda moral se encontram contidas nesses dois ensinamentos. Se eles fossem seguidos aqui na terra, todos seriam felizes, pois não haveria ódios, nem conflitos, nem ressentimentos, e principalmente não haveria pobreza, porque daquilo que sobra da mesa dos ricos, muitos pobres se alimentariam. Assim, vocês não veriam mais nos bairros sombrios em que vivi, durante a minha última encarnação, pobres mulheres arrastando consigo crianças miseráveis, necessitadas de tudo. Ricos, pensem um pouco em tudo isso. Ajudem os infelizes com o melhor que puderem. Deem para que um dia Deus possa retribuir o bem que fizeram e para que possam encontrar, quando desencarnarem, um grande número de espíritos agradecidos que irão recebê-los na fronteira de um mundo mais feliz. Se pudessem imaginar a alegria que senti ao reencontrar no além aqueles quem pude ajudar em minha última encarnação terrena. Portanto, amem ao próximo. Amem como amariam a vocês mesmos, pois agora sabem que o infeliz que afastam pode ter sido outrora um irmão, um pai, um amigo que agora rejeitam. Qual não será o desespero de vocês ao reconhecê-lo no mundo dos espíritos? Espero que tenham entendido bem o que deve ser a caridade moral, aquela que qualquer um pode fazer, porque não custa dinheiro e ainda assim é a mais difícil de ser praticada. A caridade moral consiste em se tolerarem uns aos outros, e é o que menos fazem neste mundo inferior onde estão encarnados atualmente. Possuem um grande mérito, acredita em mim, o ser humano que sabe calar-se para deixar falar um outro que seja mais tolo que ele. Agir assim é uma forma de praticar a caridade. Não deem ouvidos quando uma palavra de menosprezo escapa de uma boca acostumada a zombar. Ignorem o sorriso desdenhoso com que muitos os recebem por se acreditarem superiores. Na vida espiritual, que é a única real, essas pessoas frequentemente estão muito abaixo de vocês. Proceder dessa forma não é ser humilde, mas caridoso, pois não observar o erro dos outros é uma forma de praticar a caridade moral. Entretanto, a caridade moral não deve impedir a caridade material. Cuidem para não desprezar o seu semelhante. Lembre-se do que eu disse. O pobre que hoje rejeitam pode ter sido um espírito que foi muito importante para vocês em outra vida e que, momentaneamente, se encontra em uma posição inferior. Tive a oportunidade de reencarnar na vida espiritual um dos pobres a quem pude por felicidade. Tive a oportunidade de reencontrar na vida espiritual
um dos pobres a quem pude, por felicidade, ajudar algumas vezes na terra, e a quem hoje me cabe implorar por seu auxílio. Lembre-se de que Jesus disse que somos todos irmãos, e pensem sempre nisso antes de rejeitarem o indigente ou o mendigo. Adeus, pensem naqueles que sofrem e orem por eles. Bacana esse texto, né? Por isso que ele está como uma instrução, né? Amar o próximo como a si mesmo e tratar os outros como gostaríamos de ser tratados. Já ouviram isso antes, né? É aí que se resume toda a moral e a religião, todo o nosso bom senso. Se a gente praticasse esses preceitos aí, viveríamos num mundo sem ódio, sem pobreza, sem sofrimento, certo? Isso, como o texto diz, né? A caridade, tanto material quanto moral, ela é essencial em nossas vidas. Ajudar os necessitados a suportar as imperfeições dos outros são atos de grandeza espiritual. A gente auxiliar diante de tantos problemas, diante de tanta necessidade. Praticar o bem, especialmente aos mais desfavorecidos. Olha, isso vai fazer com que a gente seja recebido com gratidão lá no plano espiritual por aqueles que a gente ajudou. Pensem nisso. Tudo é reflexão. Todos nós somos irmãos. Foi o que Jesus nos ensinou, né? A amar e a cuidar uns dos outros. Só tentem assim imaginar por um momento assim como é que seria a gente praticar tudo isso, sabe? Como é que seria um mundo assim sem sofrimento, sem rancor, sem ódio? Não estou dizendo para a gente ficar em nível de igualdade na parte financeira, não. Isso não tem nem como, a gente já viu isso, né? Mas eu estou dizendo o seguinte, se cada um de nós compartilhasse um pouco do que tem, a pobreza seria erradicada. Acabou. Tá? Isso é o que interessa. Isso transforma. Ao invés de a gente ver ali mães e crianças sofrendo nos cantos, né, das cidades pedindo esmola, nós veríamos pessoas alegres, com esperança, né, com amor. Se a gente só compartilhasse. Entende? Não estou falando de igualdade. Eu falo em igualdade, não vai existir essa igualdade. Somos de igualdade perante a Deus, sim, mas não assim aqui, porque cada um tem as suas provas e expiações a passar, cada um tem as suas necessidades que vai ter que suportar aqui. E faz parte. Esse planeta é assim mesmo. Como a própria irmã Rosália disse, né, que em uma de suas encarnações passadas ela testemunhou as dores daqueles que nada tinham. O que ela não daria, né, para ter podido ajudar um pouco mais? Hoje, lá no plano espiritual, ela sabe que aqueles a quem serviu a acolheram lá na chegada dela com gratidão e amor, né? Foi o que ela disse. Bom, imagina como é que seria se a gente fosse recebidos, né, por espíritos que a gente ajudou durante a vida, né? Que alegria, né? Que recompensa divina. Considerações sobre isso? Vamos então amar, né? Que amemos o nosso próximo como a nós mesmos. Não julguemos, não afastemos aqueles que sofrem, talvez aquele mendigo, aquela pessoa que hoje nos pede ajuda, seja um irmão ou seja um amigo de outras vidas, alguém que já nos fez muito bem. Já pensaram nisso? Que nem o texto diz, né? Vai que quando você descobrir que essa pessoa que você rejeitou era um amigo antes, e porque agora você está vendo ela numa condição desfavorecida, despreza.
Que dor, né, que a gente pode sentir de reconhecer alguém. Imagine uma pessoa que tu gosta muito agora, mas é um amigo máximo, aí pessoa que te ajudou muito na vida, de repente, numa outra vida, você está numa boa condição, essa pessoa está precisando lá e você não ajuda, depois você reconhece a pessoa para uma terceira oportunidade de redenção. Então tá, como ela mesma diz, né, a caridade moral é algo que todos podemos praticar. Não custa nada, né? Isso falando em termos materiais, né? Porque se formos falar na parte do coração, na parte do espírito, a gente tem que se puxar, né? A gente tem que usar o máximo da nossa boa vontade, né? Saber calar quando alguém nos fere com palavras duras, né? Compreender que o outro, talvez menos sábio, precisa de nossa paciência. Isso tudo são atos de grandeza espiritual. Não revidar o sarcasmo, né? É difícil, né? Eu sei como é que isso é difícil. Não alimentar o desprezo. São tudo exercícios, gente. Tudo exercícios de caridade moral. E este é o caminho que Jesus nos mostrou. O que a gente deve se lembrar é que a caridade moral não deve excluir a caridade material, tá? É óbvio que a caridade moral ela não nos custa nada materialmente, mas a gente tem que ajudar também na parte da caridade material, né? Nunca tratemos com desdém aqueles que precisam, viu? Se está precisando, não vamos desdenhar, né? Quem sabe que espírito é esse? Pode ser alguém que a gente amou muito profundamente numa outra vida. Então vamos cuidar, ao invés de rejeitar alguém, sabe? A gente pode estar rejeitando alguém muito querido em outra encarnação e depois a gente vai se lembrar. Bom, para encerrar então, né? Jesus nos ensinou que somos todos irmãos. Portanto, antes de afastar aquele que sofre, né? Pense no que o Mestre nos disse. Não deixem de orar por aqueles que estão em dificuldades. Orem por eles, ajudem como puderem. E a recompensa virá, pessoal. Não apenas na vida terrena, mas principalmente lá no reino dos céus. Bom, gente, vamos então agora à fluidificação das nossas águas. Senhor, pedimos que os bons espíritos permaneçam em nossos lares, que nossas casas sejam limpas e purificadas. Se houver entre nós espíritos inferiores, que eles sejam auxiliados e levados para os seus lugares de merecimento, mas que não permaneçam entre nós. Que nossas casas se encham de amor e de harmonia. Pedimos auxílio a Deus, ao plano espiritual e à corrente amiga do Dr. Bezerra de Menezes para a fluidificação das nossas águas, que nelas eles depositem todo o amor e as curas para os nossos males, atendendo a todos os enfermos, a todos vocês que pediram preces, a todos vocês que participam do Evangelho. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, o auxílio de Jesus, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo os que desejam conhecer a verdade e assistindo a todos quanto apelam ao teu infinito amor. Jesus, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem, o dispenseiro fiel e prudente de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais.
santos espíritos dignos, obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre toda a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz, do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Que assim seja. Que assim seja, que os bons amigos do plano espiritual possam levar paz, alegria, calma, esperança a todos que estão em aflição, a todos que escutaram este Evangelho, que tenham suas casas iluminadas, irradiadas, a todos que eles intencionaram a mesma paz, que também seja levado e conduzido, que a equipe do Dr. Bezerra de Menezes faça atendimento a todos que colocaram os nomezinhos lá nos comentários, né? E muita gente está colocando o nome no comentário de pedido de ajuda, que sejam todos atendidos, até aqueles que precisem desse atendimento agora estão escutando, que sejam atendidos, aqueles que pensarem em alguém para um atendimento, que sejam atendidos, assim como para si mesmo. Que a bondade de Deus se manifeste em nossos corações, ilumine as nossas mentes, para que a gente possa refletir sobre o que foi lido aqui e ter uma semana próspera, repleta de boas ideias e boas intenções para melhorarmos cada vez mais este mundo. Eu agora vou colocar passe musical do Eri Lopes, né, para fazer a finalização, mas depois que terminar o passe musical eu retorno, porque tem alguns comentários que eu separei aqui, alguns aniversariantes que eu vou dar os parabéns, mas vai ser depois que terminar o passe musical. Hora de acalmar o coração, é hora de entrar em oração, para elevar o pensamento, buscar o alimento espiritual, uma vibração bem natural, sem se importar com as palavras, somente se abra. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor, e deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje, síntese e calor. A oração renovará o seu viver. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor, e deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje, síntese e calor. A oração renovará o seu viver. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor, e deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje, síntese e calor. A oração renovará o seu viver.
Pensa em Jesus, que é tudo expressão de amor, e deixa essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje simples sem calor. A oração renovará o seu viver. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor, e deixe essa energia te envolver. Siga essa luz. Luz Espírita apresentou programa Evangelho no Lar Online. Nosso encontro familiar com Jesus. Uma produção Equipe Luz Espírita. www.luzespirita.org.br. Oi, como eu disse, né? Estou de volta aqui. Primeiros aniversariantes, né? A Oswaldina Castelo Branco está mandando um feliz aniversário para o filho dela, que está morando lá no Canadá. Quem está de aniversário é a Cecília Oliveira Lopes, o Vanderlei Mesquita de Brito, tá? A Nora da Valéria Santana. Eu não consigo ler o nome. Arlindo Mendes Gonçalves. Eu não entendi nem a minha própria letra, desculpa, tá? Mas vamos lá. Eu tenho aqui a seguinte situação, né? Primeiro, a Vera Maria Dias Rezende perguntou para quem mudar o dia do Evangelho, o que fazer, né? Ela quer mudar a data do Evangelho dela. Então, sempre tem gente nova entrando, é bom a gente repetir algumas vezes esse tipo de orientaçãozinha, né, que a gente passa, né? Tem que fazer um pedido, sim, para os irmãos do plano espiritual, informando eles, na verdade, né, dizendo assim, olha, vou começar a fazer o Evangelho a partir da data tal e da hora tal daquela semana, tá? Aí sim que eles se programam para vir acompanhar a gente naquela data e hora marcada. Vai ter sempre alguém com vocês na hora que forem fazer o Evangelho. Então avisem para que a equipe venha. Façam uma oraçãozinha e nessa oração comuniquem a necessidade da troca. É bem simples, não tem muito trabalho, é só isso. A Luziane Souza, ela comentou algo que me chamou a atenção, né? Ela disse que ela se sente muito bem ajudando um desconhecido, mas ela se sente mal ajudando um familiar. Não podemos nunca esquecer que aqueles que nos cercam, né, a nossa família, amigos, o nosso contexto de proximidade, tem algo a ver com nós, tem alguma ligação, e muitas delas é de recuperação, muitas delas é de aceitação, e muitas delas a gente tem que se superar, quer dizer, superar o nosso ódio, o nosso orgulho, a nossa raiva, o nosso sentimento de antagonismo. A gente tem que dominar e conhecer. Então, pessoas são colocadas próximas, mas como a gente acabou de tratar nesse assunto de hoje, né? Tá vendo, Luciane? É justamente o que nós falamos, né? Tenha fé, reze, auxilie mesmo que tu se sinta mal no início, até a hora que tu vai entendendo um pouquinho mais, vai assimilando e vai melhorando teu comportamento. Porque depois isso tudo vai ter uma recompensa, vai ter um retorno favorável e que é muito importante para o nosso crescimento. Até que um dia a gente não precisa mais de retornos favoráveis. A Sônia Palmeira, ela falou, para que não seja desenvolvida diabetes no filho dela. Aí eu peguei esse teu comentário, tá, Sônia, que tu falou ali, que tu estava pedindo na tua oração, né, para os bons amigos lá, para que não seja desenvolvido diabetes no filho. Assim, ó,
se tiver que acontecer, vai acontecer, porque existe uma engenharia por detrás de cada nascimento, tá? A gente é programado para sim ter certas doenças, para sim ter certos episódios em nossa vida que vão mudar a nossa vida de alguma forma ou de outra, né? Alguns chamam de karma, outros chamam de momentos, né? Situações, tá? Mas existem então esses ajustes que vão vir. Se tiver que vir, virá. Se não tiver que vir, não acontecerá. Agora, não podemos nunca esquecer que nós somos portadores do livre-arbítrio. Nós não estamos livres de nós cometermos algo contra nós mesmos. O que seria errado cometer o suicídio, né? Isso é erradíssimo. Nós estamos usando o poder para interromper uma programação. Então quem se suicida fica, no caso, né, aguardando até o fim do período de vida que essa pessoa teria. Essa é uma das situações, né? E não vai mudar nada o sentimento que ela tinha, quer dizer, não é essa a solução. Outra coisa, se eu começar a fazer loucuras, sabe, começar a me arriscar muito, querer me arriscar muito, vai acabar acontecendo algo que talvez não estivesse planejado para acontecer, entendeu? Aí sim, se uma hora eu entrei em uma depressão muito profunda por alguém, fiquei muito triste lá, e aí eu me enchi de doces, vou adquirir uma diabetes com o tempo, né? Porque eu não consigo sair dessa situação, entendeu? Então eu que estou provocando, porque existe os karmas, existe as coisas que nós vamos passar, mas também existe aquelas que a gente provoca. Então não se preocupa, porque se acontecer alguma coisa, se tiver lá alguma doença, tá? Ela pode ser uma coisa que tenha que passar. Cabe a todos que estão próximos, a todos envolvidos, direto ou indiretamente, auxiliar na recuperação, no tratamento. Você pode dar a melhor condição de vida para que essa pessoa passe com essa experiência, com essa doença, com essa situação, de uma maneira tranquila, né, da vida, porque faz parte também a gente transformar isso numa coisa poderosa, e às vezes é uma ferramenta de cura. A gente não sabe exatamente qual é a engenharia que existe, né? Qual é a motivação por detrás de cada situação que a gente passa, mas nada é em vão, a não ser aquelas que a gente realmente, né, vai lá e comete uns absurdos pela nossa utilização errada do livre-arbítrio, tá? A Magda Cristiano, ela cria uma sobrinha, tá? E que no caso que era da irmã dela veio a falecer, ela está criando, hoje a sobrinha está grande, mas ela tem certas situações, né, com a sobrinha. Isso faz parte, tá? Tu tem que se preocupar com a tua maneira de se portar diante disso, né? A energia daquela pessoa, não importa o que você faça, é a energia dela, você tem que manter a sua. Você não pode permitir que ela invada e modifique quem você é. A partir do momento que você deixa de ser quem você é por causa de outra pessoa, você está cedendo para energias negativas. Então não faça isso. Se preocupe com a sua energia, reze, mantenha-se sempre num espírito elevado, sabe? Numa situação elevada. Que daí o exemplo já vai modificando toda a estrutura em volta de ti, ok? Seria isso aqui. Por exemplo, aqui a Débora botou, ela se atrasou um pouco e perdeu o horário. Ela poderia fazer depois do horário. Olha, é a mesma situação de marcar, né? Se quando é na tua hora, se tu puder avisar eles, não vou poder fazer. Vou poder fazer daqui a 2, avisa, entendeu? Mas vou me atrasar daqui a 2, 3 horas. Por quê? Porque para eles é um compromisso. O Evangelho no Lar é sim um ponto importante nosso aqui na Terra. Tá? É um ponto importante. Eles vêm para nós, para esse momento. Então, isso é importante. Então, é importante você também ter um compromisso de avisar quando não pode, ou quando chega atrasado, para que eles possam se agendar para deixar alguém contigo, para fazer alguma coisa desse tipo. Então, vamos dar atenção a isso. Tudo de boa, tranquilamente. Aqui, só o último aqui, a Alve Maria falou que ela sente dentro dela que o passe musical deveria de vir no início, né? Porque a música tem aquele trecho, né? Hora de acalmar o coração. Só que a música é um passe musical. Na verdade, a gente tem que primeiro passar. Quando tu vai no centro espírita, tu vai ter um momento de ter que ter paciência, tu tem um momento que tu vai ouvir lá uma palestra, onde você vai fazer reflexões,
onde você vai botar para fora muita tristeza, você está sendo tratada. Para depois disso tudo você recebe o passe lá no final. Depois que você passou por tudo esses sentimentos, ouviu, aprendeu alguma coisa, você recebe o passe para seguir. É o mesmo processo aqui, tá? O passe musical, ele tem a função todinha de modificar a tua estrutura, a tua energia. Você sai do passe musical diferente. Escutem o passe musical até quando vocês estiverem ruim aí por aí, que isso vai melhorar a situação de vocês, tá? Fiquem todos com Deus. Até o nosso próximo encontro, quinta-feira que vem. Boa noite, pessoal. Ótima semana a todos vocês.